O Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos e amados da Bíblia. Ele é frequentemente chamado de o Salmo da Proteção por causa de sua mensagem de segurança e refúgio em Deus. Neste vídeo, iremos meditar sobre todos os 16 versículos deste salmo. Analisaremos de forma profunda cada versículo. Se prepare, pois Deus tem muito a falar em seu coração através do Salmo 91. Antes, peço que você se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para você receber nossos vídeos diariamente e não esqueça de deixar um like nesse vídeo. O versículo 1 do Salmo 91 é um versículo bíblico que traz uma mensagem de confiança e proteção divina. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essas palavras nos convidam a refletir sobre a importância de buscar abrigo e segurança na presença de Deus. O esconderijo do Altíssimo é um lugar simbólico onde encontramos refúgio espiritual e paz interior. É um espaço onde podemos nos conectar com o divino e sentir a proteção e o amor de Deus. A expressão "à sombra do Onipotente" também é significativa. A sombra é um lugar de descanso e alívio, especialmente em momentos de calor intenso ou adversidade. Da mesma forma, estar sob a sombra do Onipotente significa estar protegido e amparado por Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Esse versículo nos convida a cultivar uma relação íntima com o Altíssimo, buscando a sua presença e confiando em sua proteção. Quando nos refugiamos em Deus, encontramos segurança, paz e descanso para a nossa alma. É importante lembrar que o Salmo 91 é um salmo de confiança e fé, que nos encoraja a depositar nossa confiança em Deus em todas as situações da vida. Ele nos lembra que, ao nos abrigarmos no Altíssimo, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e esperança, sabendo que estamos protegidos pelo amor e cuidado divinos. Que essas palavras nos inspirem a buscar a presença de Deus em nossas vidas, confiando em sua proteção e descansando em sua sombra. O versículo 2 do Salmo 91 é um versículo bíblico que expressa uma profunda confiança e devoção a Deus. Ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essas palavras nos convidam a declarar e proclamar a grandeza de Deus em nossas vidas. Ao dizer, Ele é o meu Deus, reconhecemos que Deus é o nosso Senhor, aquele que nos criou e nos ama incondicionalmente. Ele é o nosso guia, aquele que nos orienta e nos sustenta em todos os momentos. Ao afirmar que Deus é o nosso refúgio, reconhecemos que Ele é o nosso abrigo seguro em tempos de dificuldade e adversidade. Quando enfrentamos desafios, podemos encontrar refúgio em Deus, buscando sua presença e confiando em seu cuidado. Ele é a nossa fonte de proteção e segurança. Além disso, o versículo também nos lembra que Deus é a nossa fortaleza. Ele é a nossa força interior, aquele que nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Em momentos de fraqueza, podemos encontrar força em Deus, pois Ele nos fortalece e nos sustenta. Por fim, o versículo nos encoraja a confiar em Deus. Confiar em Deus significa depositar nossa fé e esperança nele, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. É ter a certeza de que Ele está no controle e que seu plano é perfeito. Confiar em Deus nos traz paz e segurança, pois sabemos que Ele cuida de nós e nunca nos abandonará. Que essas palavras nos inspirem a declarar a grandeza de Deus em nossas vidas, a buscar refúgio e fortaleza nele, e a confiar plenamente em seu amor e cuidado. Que possamos encontrar paz e segurança em sua presença, sabendo que Ele é o nosso Deus fiel e protetor. O versículo 3 do Salmo 91 diz assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse texto é parte de um dos salmos mais conhecidos e reverenciados da Bíblia, que oferece conforto e proteção espiritual para aqueles que colocam sua fé em Deus. Este versículo, em particular, contém promessas de proteção divina e amparo em momentos de adversidade.
A metáfora laço do passarinheiro se refere a situações traiçoeiras e perigosas, em que as pessoas podem ser enredadas sem perceber. Assim como um pássaro é capturado em uma armadilha, muitas vezes enfrentamos desafios ou perigos que parecem nos cercar e nos prender. No entanto, o Salmo nos assegura que Deus está pronto para nos libertar desses laços, nos protegendo de situações perigosas e nos dando sabedoria para evitar armadilhas espirituais e físicas. A referência à peste perniciosa aponta para doenças, calamidades ou perigos que podem ameaçar nossa saúde e bem-estar. Neste contexto, o Salmo 91, versículo 3, nos lembra que Deus é um refúgio e um protetor em tempos de enfermidade ou qualquer outra forma de ameaça à nossa vida. Ele nos assegura que, quando confiamos nele, podemos encontrar conforto, cura e proteção contra doenças perigosas. Em resumo, o versículo 3 do Salmo 91 é uma expressão de fé e confiança na proteção divina. Ele nos ensina que, ao confiar em Deus, podemos encontrar segurança, libertação e cura em meio às armadilhas e perigos da vida. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando enfrentamos desafios e perigos, podemos encontrar conforto e amparo divino em nossa jornada espiritual. O Salmo 91, versículo 4, é um trecho da Bíblia que traz uma imagem poderosa e reconfortante da proteção de Deus para aqueles que depositam sua confiança nele. O versículo diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Essas palavras usam uma metáfora que se assemelha à imagem de uma mãe-ave protegendo seus filhotes sob suas asas. Nessa analogia, Deus é representado como a ave protetora, e os crentes são os filhotes que encontram segurança e refúgio sob suas asas. Esta é uma maneira poética de descrever a intensa proteção e cuidado que Deus oferece àqueles que o buscam. A menção à sua verdade, como escudo e broquel, reforça a ideia de que a verdade e a fidelidade de Deus são uma proteção constante para seus filhos. A verdade divina é uma garantia de segurança e proteção, assim como um escudo e broquel, um tipo de escudo usado na antiguidade, são instrumentos de defesa contra ataques e perigos. Em essência, o Salmo 91, versículo 4 ensina que, ao confiar em Deus e viver de acordo com a sua verdade, podemos encontrar abrigo e segurança em meio às dificuldades e perigos da vida. É uma mensagem de conforto e encorajamento, lembrando-nos de que Deus é nosso protetor constante e que sua verdade é uma armadura contra as adversidades. Portanto, podemos enfrentar os desafios com confiança, sabendo que estamos sob a asa protetora do Altíssimo. O versículo 5 do Salmo 91 é um versículo bíblico que nos traz uma mensagem de confiança e segurança em Deus. Ele diz: Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Essas palavras nos lembram que quando confiamos em Deus, não precisamos ter medo de nenhum tipo de perigo ou ameaça, seja durante a noite ou durante o dia. O espanto noturno pode representar os medos e preocupações que nos assombram quando estamos no escuro, quando nos sentimos mais vulneráveis e inseguros. No entanto, o Salmo nos assegura que mesmo nessas situações, não precisamos temer, pois Deus está conosco. Da mesma forma, a seta que voe de dia simboliza os perigos e adversidades que enfrentamos em plena luz do dia, quando estamos mais expostos e visíveis. Pode representar os desafios, as tentações e os ataques que enfrentamos em nosso cotidiano. No entanto, o Salmo nos encoraja a não temer, pois Deus é nosso protetor e nos guarda de todo mal. Essas palavras nos lembram que, quando confiamos em Deus, podemos enfrentar qualquer situação com coragem e confiança. Ele é nosso refúgio seguro, nosso escudo protetor. Não importa o que possa acontecer ao nosso redor, podemos descansar na certeza de que Deus está conosco, nos guardando e nos protegendo. Portanto, o Salmo 91, versículo 5 nos convida a confiar em Deus e a não temer as adversidades que possam surgir em nossa vida. Seja durante a noite ou durante o dia, podemos ter a certeza de que Deus está conosco, nos protegendo de todo o mal. Podemos enfrentar cada desafio com fé e coragem, sabendo que estamos seguros em suas mãos amorosas. O Salmo 91, versículo 6,
É um versículo bíblico que traz uma mensagem de confiança e proteção divina em meio a tempos difíceis. Ele diz: não temerás peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Esse versículo nos convida a não ter medo de qualquer tipo de calamidade ou perigo, seja ele físico, emocional ou espiritual. A palavra peste pode se referir a doenças, epidemias ou qualquer tipo de mal que se espalhe rapidamente, enquanto escuridão representa momentos de incerteza, dificuldades e desafios. Por outro lado, a expressão mortandade que assole ao meio-dia nos lembra que mesmo em momentos de aparente segurança e tranquilidade, ainda podemos enfrentar adversidades e perigos inesperados. Isso nos mostra que não importa a hora ou a situação, a proteção divina está sempre presente. O Salmo 91, versículo 6, nos encoraja a confiar em Deus e a não permitir que o medo nos domine. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, podemos encontrar refúgio e segurança em Deus. É um lembrete de que Ele está conosco em todas as situações, nos protegendo e nos guiando. Portanto, podemos encontrar conforto e paz ao meditar sobre esse versículo, sabendo que não estamos sozinhos e que podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e confiança, sabendo que Deus está ao nosso lado, nos protegendo e nos dando forças para superar qualquer adversidade. O versículo 7 do Salmo 91 nos transmite uma mensagem poderosa de proteção divina em meio às adversidades. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essas palavras nos mostram que, mesmo que muitas pessoas ao nosso redor enfrentem dificuldades, tragédias ou perigos, aqueles que confiam em Deus e buscam a sua proteção serão preservados. O número 1000 e 10.000 são usados para enfatizar uma quantidade significativa de pessoas que podem estar passando por situações difíceis, mas o versículo nos assegura que não seremos afetados. Isso não significa que estaremos isentos de enfrentar desafios ou provações, mas indica que com a presença de Deus em nossas vidas, podemos ter a certeza de que Ele nos protegerá e nos guiará através dessas dificuldades. Ele nos dará forças para resistir e superar qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. Esse versículo nos encoraja a confiar em Deus e a não temer, mesmo quando enfrentamos circunstâncias adversas. Ele nos lembra que, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor, podemos encontrar segurança e proteção em Deus. Sua presença nos guarda e nos preserva de qualquer mal que possa nos atingir. Portanto, ao meditar sobre o Salmo 91, versículo 7, podemos encontrar conforto e esperança, sabendo que, com Deus ao nosso lado, somos capazes de enfrentar qualquer desafio, sabendo que Ele nos protegerá e nos manterá seguros. Isso nos dá confiança para seguir em frente, confiando em sua fidelidade e amor incondicional por nós. O versículo 8 do Salmo 91 é um versículo bíblico que traz uma mensagem poderosa sobre a justiça divina. Ele diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Essa frase nos convida a confiar na sabedoria e no poder de Deus para lidar com aqueles que agem de forma injusta ou maliciosa. Ao ler esse versículo, podemos interpretar que Deus é o único juiz verdadeiro e que Ele está sempre atento às ações dos ímpios. A palavra ímpios refere-se àqueles que se desviam do caminho da retidão, que agem com maldade e não seguem os princípios divinos. A mensagem do Salmo 91, versículo 8, nos lembra que não devemos nos preocupar com a punição dos ímpios, pois Deus é quem irá julgá-los. Ele é capaz de ver além das aparências e conhecer as intenções do coração humano. Portanto, podemos confiar que Ele irá agir de acordo com a sua justiça perfeita. Esse versículo também nos encoraja a manter a nossa própria conduta correta, mesmo quando somos confrontados com a injustiça. Devemos confiar que Deus irá recompensar aqueles que seguem o seu caminho, mesmo que isso não seja imediatamente visível aos nossos olhos. Em resumo, o versículo 8 do Salmo 91 nos ensina a confiar na justiça divina e a não nos preocuparmos com a recompensa dos ímpios.
Devemos permanecer fiéis aos princípios de Deus e confiar que Ele irá agir de acordo com a sua sabedoria e bondade. O versículo 9 do Salmo 91 é um versículo poderoso que nos relembra da proteção e refúgio que encontramos em Deus. Ele nos diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Quando nos deparamos com desafios, adversidades ou momentos de incerteza, é natural buscar um lugar seguro onde possamos nos sentir protegidos. Nesse versículo, somos lembrados que Deus é esse refúgio para nós. Ele é o lugar onde podemos encontrar abrigo e segurança em meio às tempestades da vida. A palavra refúgio nos remete a um local de proteção contra perigos e ameaças. Quando nos voltamos para Deus, encontramos um abrigo seguro onde podemos descansar e encontrar paz. Ele é aquele que nos guarda e nos livra de todo o mal. Além disso, o versículo nos diz que o Altíssimo é a habitação de Deus. Isso significa que Ele está constantemente presente em nossas vidas, pronto para nos acolher e nos guiar. Ele não é apenas um refúgio temporário, mas um lugar onde podemos encontrar morada permanente. Essa afirmação nos lembra da grandeza e poder de Deus. Ele é o Altíssimo, o Criador do céu e da terra, e Ele escolhe habitar conosco. Essa é uma prova do seu amor e cuidado por nós. Ele não apenas nos protege, mas também se relaciona conosco de maneira íntima. Portanto, quando enfrentarmos desafios, podemos nos lembrar deste versículo e confiar que Deus é o nosso refúgio. Ele é o lugar onde encontramos segurança, paz e amor. Ele está sempre presente em nossas vidas, pronto para nos proteger e nos guiar. Que possamos nos apegar a essa verdade e encontrar conforto no refúgio que só Deus pode nos oferecer. O versículo 10 do Salmo 91 é uma passagem bíblica que traz uma mensagem de encorajamento e esperança. Neste versículo é dito: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essas palavras nos convidam a confiar na proteção divina e a encontrar consolo em momentos de dificuldade. A primeira parte do versículo afirma que nenhum mal te sucederá. Isso não significa que nunca enfrentaremos desafios ou dificuldades na vida, mas sim que, quando confiamos em Deus, Ele nos protege e nos ajuda a superar esses obstáculos. Essa promessa nos dá a segurança de que, mesmo diante das adversidades, não estamos sozinhos. A segunda parte do versículo diz que nenhuma praga chegará à tua tenda. Aqui, a palavra tenda pode ser interpretada como nosso lar, família ou até mesmo nossa vida em geral. Essa promessa nos assegura que Deus nos guarda e nos protege de qualquer mal que possa nos atingir. Ele é nosso refúgio seguro, onde podemos encontrar paz e segurança. Essas palavras nos lembram que, mesmo quando enfrentamos tempos difíceis, podemos confiar na proteção e cuidado de Deus. Ele é capaz de nos livrar de qualquer mal e nos guiar em segurança. No entanto, é importante ressaltar que essa promessa não significa que nunca enfrentaremos problemas, mas sim que não estamos sozinhos em nossa jornada. Portanto, o Salmo 91, versículo 10, nos convida a confiar em Deus, a buscar sua proteção e a encontrar conforto em sua presença. Ele nos recorda que, mesmo em meio às adversidades, podemos ter esperança e segurança, pois Ele está sempre ao nosso lado. O versículo 11 do Salmo 91 é um versículo bíblico que traz uma mensagem de conforto e proteção. Ele diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa passagem nos lembra que Deus envia seus anjos para nos proteger e cuidar de nós em todas as situações. Os anjos são seres celestiais que estão sempre prontos para nos ajudar e nos guiar em nossas jornadas. Quando o Salmo fala sobre dar ordem a teu respeito, significa que Deus dá instruções aos seus anjos para estarem atentos a cada um de nós individualmente. Ele conhece nossas necessidades, desejos e preocupações e envia seus anjos para nos proteger e nos acompanhar em todos os nossos caminhos. Essa promessa de proteção divina nos traz conforto e segurança, sabendo que nunca estamos sozinhos. Não importa o que enfrentemos, Deus está sempre presente.
enviando seus anjos para nos guardar e nos guiar. É importante lembrar que essa proteção não significa que nunca enfrentaremos dificuldades ou desafios, mas quando confiamos em Deus e nos entregamos a Ele, podemos ter a certeza de que Ele nos dará força e nos guiará em nossas jornadas. Portanto, o Salmo 91, versículo 11, nos encoraja a confiar em Deus e a acreditar em sua proteção constante. Podemos encontrar conforto na certeza de que seus anjos estão ao nosso redor, nos guardando e nos guiando em todos os nossos caminhos. O versículo 12 do Salmo 91 é um versículo bíblico que traz uma mensagem de proteção e cuidado divino. Ele diz: "Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra." Vamos analisar o significado desse versículo mais de perto. Primeiramente, é importante notar que o pronome eles se refere aos anjos de Deus, que são mencionados no versículo anterior. O Salmo 91 é conhecido como um salmo de proteção, onde o salmista expressa sua confiança na presença de Deus em sua vida. Quando o versículo diz: "Te sustentarão nas suas mãos", isso significa que Deus envia seus anjos para nos proteger e nos guiar. É como se estivéssemos nas mãos de Deus, sendo cuidados e amparados por Ele. Essa imagem transmite a ideia de segurança e proteção divina. A segunda parte do versículo fala sobre não tropeces com o teu pé em pedra. Isso pode ser interpretado de diferentes maneiras. Uma interpretação comum é que Deus nos protege de situações perigosas ou armadilhas que possam nos fazer tropeçar ou cair. Ele nos guia para longe dessas pedras no caminho, garantindo que não nos machuquemos. Além disso, essa frase também pode ser entendida como uma metáfora para os obstáculos e desafios que enfrentamos na vida. Deus nos ajuda a superar essas dificuldades, nos dando força e sabedoria para evitar quedas e tropeços. Em resumo, o Salmo 91, versículo 12, nos lembra do cuidado e proteção divina. Deus envia seus anjos para nos sustentar e nos guiar, nos protegendo de perigos e obstáculos que possam nos fazer tropeçar. É uma mensagem de confiança e segurança em Deus, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, nos protegendo em todos os momentos. O versículo 13 do Salmo 91 é um versículo bíblico que traz uma mensagem poderosa de proteção e vitória sobre os perigos e adversidades da vida. Ele diz: "Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente." Áspide é o nome de uma espécie de víbora, que frequenta sobretudo os lugares secos e pedregosos, os entulhos brenhosos e as sarças. Esse versículo usa metáforas para transmitir a ideia de que, com a presença e o auxílio divino, podemos superar qualquer situação desafiadora que se apresente em nosso caminho. O leão e a áspide são animais que representam perigos e ameaças, enquanto o filho do leão e a serpente simbolizam seus descendentes, ou seja, as gerações futuras desses perigos. Ao afirmar que pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, o Salmo 91, versículo 13, nos encoraja a enfrentar corajosamente os obstáculos e desafios que surgem em nossa jornada. Ele nos lembra que com a proteção e a força divina, podemos vencer qualquer adversidade, dominando-a completamente. Essa passagem também nos mostra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está ao nosso lado, nos capacitando e nos dando coragem para enfrentar as dificuldades. Ele nos dá a habilidade de pisar e calcar aos pés as ameaças, simbolizando a nossa capacidade de superá-las e triunfar sobre elas. Portanto, o Salmo 91, versículo 13, nos convida a confiar em Deus e em sua proteção, sabendo que Ele nos capacitará a enfrentar qualquer desafio que surja em nosso caminho. Com sua ajuda, podemos pisar sobre os leões e as serpentes da vida, vencendo todas as batalhas e alcançando a vitória. O versículo 14 do Salmo 91 é um versículo bíblico que traz uma mensagem poderosa sobre o amor e a proteção divina. Ele diz: "Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome."
Essas palavras são uma promessa de Deus para aqueles que o amam e confiam nele. O versículo começa enfatizando o amor incondicional de Deus por nós. Ele nos amou tão profundamente que está disposto a nos livrar de qualquer perigo ou dificuldade que possamos enfrentar. Quando Deus diz que nos colocará em um alto retiro, Ele está nos prometendo um lugar seguro e protegido. É como se Ele estivesse nos levando para um refúgio onde estaremos fora do alcance de qualquer mal. Esse alto retiro representa a presença de Deus, onde podemos encontrar paz, segurança e descanso. A segunda parte do versículo destaca a importância de conhecer o nome de Deus. Conhecer o nome de Deus vai além de simplesmente saber o seu nome literalmente. Significa ter um relacionamento íntimo com Ele, conhecer a sua natureza, caráter e promessas. Quando conhecemos o nome de Deus, confiamos plenamente em sua fidelidade e poder. Portanto, o Salmo 91, versículo 14, nos encoraja a amar a Deus e confiar nele. Ele nos assegura que, quando o amamos de todo o coração e conhecemos a sua natureza, Ele nos livrará de qualquer perigo e nos colocará em um lugar seguro. É uma promessa de amor, proteção e cuidado divino para todos aqueles que escolhem confiar em Deus. O versículo 15 do Salmo 91 é um versículo bíblico que traz uma mensagem de conforto e esperança para aqueles que confiam em Deus. Neste versículo, o salmista expressa a promessa divina de estar presente na vida daqueles que o invocam. A primeira parte do versículo diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Isso significa que quando nos voltamos para Deus em oração, Ele nos ouve e está disposto a nos responder. Deus é um Pai amoroso que deseja nos ouvir e nos ajudar em nossas necessidades. Ele está sempre disponível para nos dar sua atenção e cuidado. A segunda parte do versículo afirma: Estarei com Ele na angústia. Isso significa que, mesmo nos momentos difíceis e de aflição, Deus está ao nosso lado. Ele não nos abandona quando enfrentamos desafios ou passamos por momentos de dor e sofrimento. Ele promete estar presente, nos confortar e nos fortalecer durante essas situações. A terceira parte do versículo diz: Livrá-lo-ei e o glorificarei. Isso significa que Deus não apenas nos acompanha na angústia, mas também nos livra dela. Ele é capaz de nos libertar das dificuldades e nos conduzir para uma vida melhor. Além disso, quando Deus age em nossas vidas e nos ajuda, Ele é glorificado. Sua intervenção em nossa vida é uma demonstração de seu poder e amor, e isso nos leva a louvá-lo e a reconhecer sua grandeza. Em resumo, o Salmo 91, versículo 15, nos lembra que Deus está sempre pronto para nos ouvir, estar ao nosso lado nas dificuldades, nos livrar delas e nos glorificar. Essa promessa nos traz conforto, esperança e confiança de que não estamos sozinhos em nossas lutas, mas temos um Deus amoroso que cuida de nós. O versículo 16 do Salmo 91 é um versículo bíblico que traz uma promessa reconfortante e encorajadora. Vamos analisar cada parte dele para entender seu significado mais profundamente. A primeira parte do versículo diz: Dar-lhe-ei abundância de dias. Essa frase fala sobre a duração e a qualidade da vida que Deus promete a seus filhos. Ela expressa a ideia de que Deus deseja nos abençoar com uma vida longa e próspera. Essa promessa é um lembrete de que Deus está interessado em nossa felicidade e bem-estar, desejando nos conceder uma vida plena de experiências e oportunidades. A segunda parte do versículo afirma: E lhe mostrarei a minha salvação. Aqui a palavra salvação refere-se à redenção e à libertação que Deus oferece a todos que o buscam. Essa salvação pode ser entendida em diferentes níveis: espiritual, emocional e físico. Deus promete nos mostrar o caminho para a salvação, guiando-nos e revelando-nos a verdade sobre Ele mesmo e seu plano de amor e graça. Em resumo, o Salmo 91, versículo 16, é uma promessa de Deus para aqueles que confiam nele. Ele promete uma vida abundante e longa, cheia de bênçãos e oportunidades. Além disso, Deus nos oferece a salvação, a redenção e a libertação de todas as dificuldades e problemas que enfrentamos. É uma mensagem de esperança, encorajamento e confiança na fidelidade de Deus para conosco.